Ô, bem, gente, como teve aquela enquete no WhatsApp que eu mandei para vocês, e nessa aula a gente vai focar somente em resolução de questões, sabendo já dos alguns teoremas que eu vou apresentar para vocês. Neste teorema eu não vou explicar como que a gente chega neles, mas só vou utilizar eles em alguns quesitos de questão. Nesse primeiro teorema que a gente vai ver agora, será a lei dos senos. Na lei de seno é uma coisa bem simples de você entender, que é o quê? Eu tenho um triângulo aqui, tem um triângulo ABC, e esse triângulo tem ângulos internos. Por exemplo, no ponto A tem o ângulo alfa, no ponto B tem o ângulo beta, e o ponto C tem o ângulo Y, ou teta. O que acontece? Na lei de senos, ele chega a uma proporção universal para qualquer triângulo, que é o quê? Eu tenho um lado oposto a esse ângulo, aí eu pego o quê? Esse lado, dividir por seno desse ângulo. Isso vai ser igual a pegar esse lado aqui e dividir pelo seno do ângulo oposto dele, que é o beta. E também vai ser igual a pegar esse lado aqui, ó, esse lado Czinho, e dividir pelo oposto que tá dele, que é o ângulo Y. Ué? E isso vai ser igual a justamente a duas vezes o raio da circunferência que circunscrita o nosso triângulo. No caso, seria essa circunferência aqui, ó. O que essa circunferência está fazendo? Ela está pegando em todos os pontos do nosso triângulo. O ponto C está na borda dessa circunferência, o B também está, e o A também está. Aí chama ela de circunferência não, circunferência circunscrita no triângulo. Ou podemos dizer ao contrário, o triângulo está inscrito nessa circunferência. Aí sempre vai pegar a circunferência que está circunscrita no triângulo, tá? Se tiver pelo menos um círculo aqui dentro, ó, círculo aqui dentro, não vale nosso elipsemos, tá? Só vai, nesse caso, bem aqui, quando o, o círculo está pegando todas as pontas do nosso triângulo. Partindo daqui, a gente vai fazer a seguinte questão. Um triângulo ABC, cujo ângulo intermédio Azinho, 60 graus, 45 graus e 75 graus, está escrito em uma circunferência de raio 2. Como eu falei aqui, ó, circunferência aqui, ó, ela tem raio igual a 2, ok? Determine o comprimento do lado A, B, C, oposto aos seus respectivos ângulos. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês aplicar essa fórmula para esse triângulo aqui. Assim me fala o resultado depois. Sim, senhor Mister Odas. Aí, no caso, a chamada vai ser lá pro final agora, tá? Ah, o Gabriel Henrique.
Deixa eu ver aqui. Prontinho. Claro. Bom, bem, gente, vocês conseguiram aí aplicar em parte nessa a lei de sênus, nesse lado aqui do triângulo? É compreensível essa dificuldade para achar o lado C, porque justamente esse ângulo bem aqui, ó, não é um conhecido para vocês, que é o seno de 75. Mas existe um pulo gato para a gente fazer aqui, que no caso não usa a lei dos senos. Deixa eu ver a dúvida aqui. Gente, deixa eu ser raiz e eu considero algum valor presente nelas. No caso, para você fazer diretamente usando a lei dos senos, para esse ângulo aqui, ó, do 75, você teria que saber como fazer a soma do seno. No caso, soma do seno aqui, ó, ia ser seno de 60, não, 60 não, 30 mais 45. E isso, não vou cobrar isso de vocês, porque já é um assunto bem avançado. O que eu vou pedir para você fazer? Siga na seguinte coisa. Na questão afirma que o raio da circunferência que tá circunscrevendo os triângulos é raio 2, correto? O que acontece? Eu tenho o valor do raio, eu tenho os ângulos e quero saber dos lados. Então, a gente pode colocar essa seguinte fórmula aqui, ó. A sobre o centro que está oposto, que é 45 graus. O B, que o centro que está oposto a ele, que é 60 graus. Isso vai ser igual a 2 vezes 2, no caso 4. E a gente vai dividir em partes. A primeira parte é achar para o A, que vai ficar o quê? A sobre seno de 45 é igual a 4. Passa multiplicando e resolve seno de 45, que acho que todo mundo sabe que é raiz de 2 sobre 2. Ok? Aí vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta o 4 aqui com esse 2 aqui, fica 2 aqui. E no final fica 2 raiz de 2. Acho que a Maria conseguiu fazer essa parte. A segunda parte também é a mesma coisa.
O seno de 60 é um ângulo conhecido, você sabe. Aí fica 4 vezes seno de 60, 4 vezes raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. E no final, B vai ser 2 raiz de 3. Ok? Esse aqui é uma coisa básica. Acho que todo mundo consegue fazer aqui. Só que a gente vai ter um problema aqui. Que no caso, a gente não conhece o ângulo ou seno de 75. Isso vai ser um problema. E o que a gente pode contornar fazendo isso? É justamente fazendo uma reta perpendicular a essa daqui. Uma reta perpendicular. Nessa reta, a gente não precisa denominar esse ângulo bem aqui, ó, que tá aqui. A gente só vai fazer essa reta e dizer que ela existe. Porque fazendo isso, aí vai ter o ângulo reto desse cara aqui e nesse cara aqui. Aí o que a gente pode fazer aqui? Esse aqui, o Czinho, é a soma de A, um D. AD mais DB, certo? E a gente vai achar por parte. Eu sei que AD sobre Azinho é igual ao cosseno de 60, correto? Isso é trigonometria básica. AD sobre Azinho, que é a hipotenusa, é o cosseno de 60. Passa o A multiplicando para esse lado, vai ficar A vezes cosseno de 60. O Azinho que a gente achou é 2 raiz de 2. E o cosseno de 60, se você lembrar daquela música, vai ser 1 sobre 2. Aí a gente corta o 2 do Azinho, com o 2 que está dividindo do cosseno de 60, e vai sobrar somente o raiz de 2. Correto? E agora que a gente achou dessa parte, só falta achar essa parte bem aqui, do D até B. Percebe que aqui também é um triângulo retângulo, certo? O ângulo aqui que a gente sabe é 45. E a gente quer achar esse cara bem aqui, que está abaixo de 45. Ou seja, o cosseno de 45. Aí vai ficar o quê? DB sobre D, que é a hipotenusa, vai ser igual ao cosseno de 45. Passa multiplicando no B, tem o que? DB, o nosso cara que a gente quer encontrar, é igual ao B, que é 2 raiz de 3, vezes cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. A gente corta o 2 com o raiz de 3 sobre 2, o 2 que está dividido, e vai sobrar que somente raiz de 2 vezes raiz de 3. Se aí for multiplicar esses caras aqui, no final a gente vai achar que é somente raiz de 6. E agora é só correr com o abraço. Eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui. Daí, a gente soma os dois, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3, raiz de 6 como resultado. E como resposta, a gente só vai juntar toda a resposta. O Azinho vai ser 2 vezes raiz de 2, o Bzinho vai ser 2 vezes raiz de 3, e o Czinho vai ser raiz de 2 mais raiz de 6. Correto? É só um instante. Só um instante. Pronto. Ô, bem, gente, eu tinha que sair um pouquinho aqui e voltei já. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Pois é, Rodrigo, essa coisa é bem interessante, essa tabelinha. No caso, você só precisa de três valores. O cosseno de 30, o, o de 45 e o de 60. Daí, você vai fazer algumas relações trigonométricas e, a partir deles, você consegue encontrar para todo o resto dos ângulos. Só que não faz uma coisa, é uma questão bem complicada de fazer. E também não cabe nessa aula.
Se você puder compartilhar no grupo, seria da hora. E aí, você compreendeu essa parte aqui? Bem simples. Aqui foi praticamente com o pulo do gato. Só você imaginar uma reta perpendicular e dizer que ela faz um ângulo de 90 graus. Aí agora só partir para o braço, depois disso. Daí a gente vai para a segunda questão. A segunda questão eu vou levar um pouquinho mais o nível. Mas para quem já tem o conhecimento de geometria, mais, que mais avançado, vai conseguir fazer de boa por outra maneira. Que no caso vai ser diferente do que a gente vai fazer aqui. O que, que essa questão fala? E o triângulo equilátero, marcar aqui equilátero aqui, ó. ABC está escrito em uma circunferência de raio R1 e possui uma segunda circunferência de raio R2, escrita ao seu interior, conforme na figura. Quando eu falo que está escrita, eu falo que está dentro. Ou seja, a segunda circunferência está dentro do triângulo, que no caso é essa circunferência bem aqui, ok? E, e quando eu falo triângulo equilátero está escrito na circunferência de raio 1, quer dizer que ele está dentro dessa circunferência bem aqui, que eu vou marcar. E quando está escrito, os seus lados vão pegando na ponta da circunferência. Todos os seus pontos. Daí o que acontece? Considere HFP como ponto de tangência. Aí quer saber o valor da proporção R2 sobre R1. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês tentarem resolver. Nesse caso. Qualquer dúvida aqui, eu vou estar aqui para primeiro ajudar vocês a tentar resolver.
Opa, nós temos algumas respostas aqui da hora. E todas estão corretas. É 1/2. Por quê? Essa questão aqui, eu acho que foi uma das respostas que viram presente no comentário, que é o quê? A gente pode solucionar isso daqui de maneira bem rápida, sabendo que se eu fizer um ponto de O, não tá tão reto assim, digamos que aqui tá reto, o O até o ponto tangencial a essa reta aqui, ó, reta tangencial, eu saberei que esse daqui fará um ângulo de 90 graus bem aqui, ok? O que acontece? Se eu fizer um ponto daqui para cá, fazer um ponto daqui para cá e daqui para cá, como pretensão de fazer uma altura do triângulo em relação a CB, como se eu tivesse fazendo essa reta aqui direta, igual que a questão que a gente fez anterior, eu tivesse fazendo essa reta direta sem se preocupar com essa ângulo aqui, eu vou dizer para você que quando eu faço essa reta da altura, esse raio aqui, de O até F, vai estar incluído nessa altura. Ou seja, vai ser esse cara aqui, mais esse cara até esse ponto aqui. Ou seja, eles vão ser colineares. Ou seja, vão estar na mesma reta. A partir daí, e daqui só para quem consegue saber, já tem um conhecimento prévio. Eu vou saber que a altura do triângulo vai ser o raio maior mais o raio menor. Correto? Raio maior mais raio menor. Mas isso daqui não tem nem você se preocupar por quê? O que você tem que preocupar é o seguinte. Aqui é 60, aqui é 90, então aqui é 30. Se eu sei que aqui total é 60, então aqui também é 60, é 30. Porque 30 mais 30 dá 60, correto? E aqui tá no lugar, que eu acho que a maioria de vocês conseguiu ver. Que é só colocar uma reta aqui, a esse ponto aqui. Como eu falei de novo, do círculo até o ponto tangencial à reta, esse cara aqui, tangencial, o ângulo que vai formar entre eles vai ser 90 graus. E aqui é só correr com o braço. Esse daqui é a reta que a gente quer, R1. E esse aqui é a reta R2. Faço o seno, vai ficar o seno o quê? R1 sobre R2. É igual seno de 30. E aqui a gente resolve. Mas aqui eu vou tentar abordar de outra maneira. Sem precisar desse conhecimento prévio da reta tangencial ao círculo. O que eu quero dizer para vocês? A primeira coisa que a gente tem que saber aqui que é o triângulo equilátero. Então, os ângulos que está escrito dentro dele vai ser tudo 60. Que os três ângulos são todos iguais. A soma deles vai dar 180. E fazendo a divisão por 3, a divisão, a gente vai saber que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. A partir dele, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar outro triângulo dentro dessa circunferência. Desse jeito aqui. O que a gente acontece? A gente vai provar para você que o lado desses triângulos são todos igual. Como a gente vai fazer isso? Eu sei que uma propriedade da circunferência, que é o quê? Se eu tiver duas retas tangenciais ao nossa circunferência, e essa se encontrar nesse ponto aqui, ó, tá vendo que essa reta se encontra no ponto A? Os pontos desse ponto aqui até o ponto da tangência, que é esse ponto aqui, ó, vão ser tudo igual. No caso, o A até H, até o ponto tangencial à reta, o círculo, vai ser igual a outro ponto de A até B, até P. Daí o que acontece? Esse lado é igual a esse lado. Ou seja, vai ser Bzinho mais Bzinho. Bzinho mais Bzinho mais 60 vai ser igual a 180. E aí a gente vai fazer o seguinte cálculo. Eu sei que 180 é igual
a 60 mais 2Bzinho, passa sempre para o outro lado, vai ficar aqui 120 é igual a 2Bzinho. Que é justamente o que está dizendo aqui. Ok? Aí o que acontece? Divide tudo por 2, do lado. Vai chegar aqui, Bzinho é 60. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que esse lado aqui, ó, esse lado, é igual a esse lado, que é igual a esse lado. E se a gente for expandir para o outro triângulo, que no caso o FPB, fazer a mesma coisa que a gente fez, a gente vai achar que esse lado aqui, ó, é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ok? Aí, a partir daí, o que acontece? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, o azulzinho, são todos 60. Ok? E esse do meio, eu sei que a soma desse do meio mais esses dois aqui vai dar 120, 180. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai subtrair o 62 lados. Ou no caso do azulzinho. Vai ficar o quê? Esse ângulo do meio aqui. Esse ângulo meio mais 60 mais 60 dá 180. Passa esses dois 60 para o outro lado. Vai ficar aqui esse ângulo aqui, ó. Vai ser igual a 60 graus. E aqui a gente corre com o abraço. A gente faz o mesmo raciocínio que a gente usou nesse daqui para provar que esses dois ângulos são iguais. E para esse daqui também. Para provar que esses dois ângulos são iguais. Mas o que a gente quer fazer nesse daqui? Raciocinando para esse triângulo aqui do meio. Eu sei que esse cara aqui, ó, esse triângulo do meio, os ângulos internos dele são todos 60 graus. Ou seja, os lados dele são tudo igual. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Mas percebe que esse lado aqui, ó, vou marcar de azulzinho, esse lado aqui e esse lado, somando, vai dar justamente a nossa distância de A até B, do triângulo maior. Então, se esse cara aqui, o lado desse cara, é igual a metade desse lado, do lado do triângulo maior, então, HP vai ser igual a B, o lado do triângulo maior, dividido por 2. Ok? Todo mundo acompanhando até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode só avisar aqui. Aí o que acontece, gente? Agora que a gente corre para o abraço, usar a lei do seno. O que a lei do seno fala para gente? Primeiramente, do triângulo maior, o lado dele, AB, qualquer lado aqui pode ser, eu escolhi justamente o AB, e o ângulo oposto dele, que a gente sabe que é 60 graus, AB sobre seno de 60 graus, vai ser igual duas vezes o raio do círculo maior, que é esse cara aqui. Beleza? Aí passa só esse seno aqui de 60 graus para o outro lado, vai ficar aqui AB é igual a 2 vezes raiz de 1 vezes seno de 60 graus. Pronto. Agora a gente vai usar para o triângulo do dentro. Que é o quê? Eu sei que HP sobre o ângulo oposto dele, o seno do ângulo oposto, que é 60 graus, vai ser igual a duas vezes o raio desse cara que está escrito nele. Que no caso é esse círculo menor. Então, esse daqui vai ser igual a duas vezes o raio menor, que também fazendo a mesma coisa, a gente passar o 160 graus para o outro lado, vai ficar aqui HP é igual a 2 vezes raiz de 2 vezes 160 graus. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir o HP. HP é igual a metade desse lado maior do triângulo. Então vai ficar AB sobre 2 é igual a duas vezes o raio menor vezes 160 graus. E a gente achou que AB, que é o lado do triângulo maior, é igual a duas vezes o raio maior do círculo maior vezes 160 graus. Que aí só substituir bem aqui. E agora é só
fazer o jogo dos cancelamentos. Cancelo esses dois com esses dois aqui. Esse seno de 60 graus com esse seno de 60 graus. E a gente vai ter que R1 é igual a 2 vezes R2. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a proporção de R1 com R2, certo? Então, é só passar esse cara para cá e esse 2 para cá. Aqui é azulzinho. Isso tudo dividindo. A gente vai ter que R2 sobre R1 vai ser igual a 1 sobre 2. Que é a resposta da nossa questão. Agora sim, hein, Bolívia? Todos vocês conseguiram acertar. Essa questão de que é só aplicação de fórmula. Não precisa ter um raciocínio muito mais apurado. Todo mundo entendeu até essa parte? Agora a gente vai passar para o próximo. No caso, a gente vai pular para a lei do cosseno. A lei do cosseno, eu posso dizer que é uma aplicação de fórmula também. O que acontece? A fórmula universal da lei a lei do cosseno é o quê? Eu pegar um lado aqui, por exemplo, esse lado aqui, o Azinho, e esse lado ao quadrado vai ser os lados opostos a ele, os outros lados, que no caso seria o B e o C. A soma deles ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação desses dois, vezes o cosseno oposto a esse lado que a gente escolheu, que é o Azinho. Que no caso seria o alfa que está escrito bem aqui. Ok? Por exemplo, se a gente escolher o Bzinho como nossa escolha aqui, aí achar que Bzinho ao quadrado é igual os lados que não são Bzinho, que é Azinho, Czinho, tudo ao quadrado, a soma deles, menos duas vezes a multiplicação desses lados que a gente não escolheu, o Azinho e o Czinho, vezes o cosseno do lado oposto a Bzinho. No caso, seria esse ângulo aqui, ó. Ok? E a gente já pode aplicar essa fórmula para qualquer triângulo. Meio que esse ângulo aqui, ó, que a gente escolher, for um ângulo menor que 90 graus, ou um ângulo maior que 90 graus. No caso, esse daqui, menor que 90 graus, seria o agudo, e esse daqui, o maior que 90 graus, seria o obtuso. Todo mundo entendeu até essa parte aqui? Tá ok. Aí só que eu quero dar um adendo para vocês, que é justamente para algumas coisas de trigonometria, que a gente não aplicar nessa aula. Eu vou dar duas fórmulas gerais para vocês fazerem, que é o quê? Quando o ângulo for agudo, ele for menor ou igual a 90 graus. A gente vai usar a mesma fórmula, que é a fórmula universal, que no caso, a quadrado mais b a quadrado mais c a quadrado, menos duas vezes os lados que a gente não escolheu, que é o do azinho, b e c, vezes o cosseno do ângulo que está oposto a esse lado, o azinho. Esse cosseno aqui, ó, que é colocar em outra cor, especificamente esse cosseno aqui, ó, o azinho, ele vai ser positivo. Ciclo trigonométrico. Ele vai estar nessa região bem aqui, ó. Nessa região bem aqui. Onde o cosseno do nosso ângulo, do azinho, vai ser positivo. E no caso, ele vai estar desse lado aqui. Ok? Daí o que acontece? Se nosso ângulo for obtuso, ou ele for menor que 180 e maior que 90 graus, queremos que esse sinal aqui, ó, vai alterar. Justamente porque o nosso cosseno aqui, ó, ele vai ser negativo. E vai estar desse lado aqui. E como ele é negativo, a gente vai pegar o ângulo oposto a ele. Que no caso, 180 menos o próprio ângulo que a gente escolheu, que é o alfa.
que eu posso fazer aqui, ó, no nosso tirador obtuso, seria esse ângulo aqui, esse beta aqui. Esse beta é exatamente igual a 180 menos o alfa, correto? E como esse beta é um agudo, um ângulo agudo, então ele vai ser justamente um cosseno positivo. A partir daqui a gente não precisa alterar mais nada. Muitas vezes, não vou entrar muito a fundo nesse caso aqui, mas eu só quero deixar adendo que o quê? Cosseno entre 90 e zero são cossenos positivos. Cosseno maior que 90 graus e menor que 180 são cosseno negativo. Os de maior 90 graus e de menor e menores que 180 são cossenos que a gente não consegue, a gente não sabe o valor. No caso, por exemplo, aqui, cosseno de 120, cosseno de 120 graus. Especificamente, se a gente for direto naquela tabela, a gente não vai encontrar. Porque justamente esse cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 180 menos 180 menos 120, correto? Isso vai dar um total de menos cosseno, se a gente for fazer a operação lá dentro, 180 menos 120 vai dar cosseno de 60. Ou seja, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe o valor. Então, por isso, a gente vai usar esse artimanha para sempre achar o valor dos cossenos maior que 90 e 180, ok? Eu não quero que vocês memorem dessa forma, mas eu acredito que vai ser de grande ajuda para vocês aplicarem em questões de ITA, de trigonometria mais avançada. Então, entender até essa parte aqui? Tá. Agora a gente vai aplicar a lei dos cosseno, não especificamente o que é o que a gente ensinou lá, que é o cosseno de 90 graus e 180 graus. A gente vai usar de maneira mais geral. Como é que a gente vai usar isso? Eu teria que o quê? Em um paralelograma ABCD, o lado AB e AD mede respectivamente x a de 2 e x, todos em centímetros. E o θ é um ângulo obtuso, formado entre eles. Se a diagonal maior, AC, mede 2x, então qual o valor do cosseno de θ? Vou dar uns 10 minutinhos para você tentar resolver.
Pois bem, gente. Você encontraram o valor aí? William, Bolívar, Rodrigo, acharam o mesmo valor. Mais alguém? Alguém conseguiu? Ixi. Hoje, pois bem, gente. O que acontece aqui? Aqui é a aplicação direta da lei de cosseno. Ele dá o quê? Ele dá todos os lados. Só não dá o valor do ângulo. Mas como ele dá todos os lados, eu teria o quê? Esse lado aqui é x. Esse lado aqui, ó. BC é x, raiz de 2x. E esse diagonal maior aqui, é 2x. Eu tenho o valor de todos os lados. Ou seja, uma ou outra. Ou o nosso ângulo vai estar em função de x, ou o nosso ângulo vai dar algum valor exato. Aí a gente vai saber só fazendo a lei de cosseno. Como é que vai fazer isso? Já usar diretamente, pegar o ângulo oposto a esse ângulo que a gente quer encontrar, que é no caso a diagonal, 2x. A gente vai levar isso daqui ao quadrado, mais é assim igual a soma dos lados ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação desse lado, vezes o cosseno de θ. Fazendo os quadrados aqui, ó, dá 4 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 2x ao quadrado, menos duas vezes raiz de 2, vezes x ao quadrado, vezes cosseno de θ, que a gente quer encontrar. Que no caso, esse cara aqui. Passa, temos 4x a quadrado de um lado e 3x ao quadrado de outro lado. Teria que o quê? Teria que o quê? Passa esse 3x ao quadrado para o outro lado, a gente vai cancelar e vai sobrar somente x ao quadrado. Isso vai ser igual a 2x vezes raiz de 2 vezes x ao quadrado vezes cosseno que a gente quer encontrar. Percebe que desse lado aqui, ó, tem um x ao quadrado e desse lado aqui tem um x ao quadrado. Tudo multiplicando. Dividindo dos dois lados por x ao quadrado, sabendo que x é diferente de zero, já que ele é uma distância, ok? Sem que você for dividir uma variável qualquer, você tem que garantir que ela é diferente de zero. Nessa caso, a questão está dizendo que ele é diferente de zero, porque é uma distância, tá bom? Aí a gente vai dividir por dois lados, por x ao quadrado. Aí vai ficar 1 menos 1 é igual a menos 2x, menos 2 vezes raiz de 2 vezes cosseno que a gente quer encontrar. Dividindo do lado por menos 2 raiz de 2, a gente vai encontrar aqui 1 sobre menos 2 raiz de 2 é igual a cosseno que a gente quer encontrar. Multiplico em cima e embaixo a raiz de 2. Aí embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar 2. 2 vezes 2, 4. E em cima vai ficar somente raiz de 2. Isso tudo vai ser negativo. E coloquei aqui porque vai ser difícil para eu colocar no slide que está negativo. Cadê justamente dessa sheet aqui? Alguém levanta a mão? Deixa eu ver aqui. Certo. Um quadrilátero. Podemos expressar a figura como um quadrilátero. Exatamente o que é o que? Eu facilitei para vocês. Vou ligar a cal aqui. Não tem o menor problema agora. O que acontece? Eu facilitei para vocês. Na questão original, que é daqui não foi que eu elaborei. A questão original não tem a figura. Aí você tem que deduzir a partir da informação que ela dá. Que no caso, é um paralelograma. Tá? Peraí. Pronto. Que no caso aqui.
marcador de texto. Ele é um paralelograma. Ele tem lados. Um lado dele mede x raiz de 2 e o outro lado mede x, correto? Só que o que acontece? Eu só tenho dois lados. E o paralelograma, ele tem quatro lados, correto? Só que existe uma propriedade do paralelograma, que no caso foi por isso que eu eu fiz a figura para vocês. Porque a propriedade do paralelograma é o seguinte: o paralelograma, os lados, qualquer figura do paralelograma vai ter um lado oposto a ele. Os lados são tudo opostos. Por exemplo, aqui, esse lado aqui é oposto a esse lado, ou a paralelo. É, paralelo. Daí, esse daqui também é para esse lado aqui. Aí, pela propriedade do paralelograma, esses dois lados vão ser iguais. Esse lado aqui com esse lado aqui vai ser igual. E esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Tá? A partir daí, a gente monta a figura. O que acontece? Ele quer a diagonal maior. A diagonal maior vai ser justamente no encontro dessa diagonal aqui do lado x com as 2x. No caso, isso daqui. É. Nesse caso, parece que todos os lados os ângulos são todos iguais. Não sei explicar direito para vocês. Já é uma propriedade de paralelograma bem bastante chatinho de resolver. Mas a figura fica assim. A gente vai assumir que esse lado aqui é a hipotenusa, o teta, e os lados eles vão ser justamente os lados do paralelograma, AB e AD. E eles vão formar uma diagonal maior, 2x, tá? Tá explicado por quê? Você não pode desprezar, porque eu faço isso para vocês. A questão em si é para você construir um quadrilátero e a partir dele deduzir o valor de cosseno ou do teta obtuso dele. Aí a explicação por que o teta o cosseno de teta é negativo é porque ele está entre 90 e 180. Justamente por isso que é obtuso. Então tá explicando essa parte aqui? Ok. Agora eu vou dificultar mais porque é a vida de vocês. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai aplicar a lei dos cossenos diretamente. Como a gente vai fazer isso? Essa questão pede exatamente o quê? O triângulo ABC tem lados AB, AC e BC, que medem respectivamente 5 centímetros, 10 centímetros e 9 centímetros. Ok? Aí determina a medida da mediana, CM, relativa ao lado AB. A mediana, quando eu faço a reta da mediana, ela vai pegar o ponto C, e como está relativa ao lado AB, vai pegar o ponto C e vai fazer uma reta até o lado AB. E ela vai intensificar no ponto M. Nesse ponto, como ela é mediana, os lados AM e MB vai ser tudo igual. Ou seja, esse ponto M vai pegar metade do lado AB, ok? Dá uns 5 minutinhos para você tentar resolver aí.
Danado, se eu PC desligar ou acontecer alguma coisa, só avisar no, no povo e que eu dar presente pra você, tá? Não tira seu presente. Tudo bem, gente. Duas pessoas já acharam o resultado. Mas alguém conseguiu achar? Ou tá no caminho certo?
Aí, gente, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente procede nessa questão? Eu quero saber a medida do quê? CM, certo? Eu sei que CM, nós temos o... A gente não tem ângulo aqui, só tem o lado AB, AC, ACB, CA, e não tem nenhum ângulo especificamente. O que a gente vai fazer? Vai achar o ângulo. Por quê? A gente sabe esse lado aqui, vou dizer aqui, ó, marquei em verdinho. A gente sabe o valor desse lado, que é metade de AB. AB aqui seria exatamente 5. E esse lado aqui, AC, quem sabe que é 10. Ia ser muito bom se a gente soubesse esse ângulo bem aqui. E para isso a gente vai achar ele. E como é que vai fazer? É justamente a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Nós temos o lado e esse ângulo oposto aqui, ó, esse lado aqui, ó, vai ser a ao quadrado, vai ser igual a esses dois a quadrado, a soma desses dois a quadrado, menos duas vezes a multiplicação desses dois vezes o cosseno que a gente quer encontrar, que é o Azinho. Substituir os valores, a gente vai ter a quadrado é igual a 10 a quadrado mais 5 a quadrado, menos duas vezes 10 vezes 5 vezes o cosseno que a gente quer encontrar. A gente vai encontrar 81 é igual a 100 mais 25 vezes 100, o cosseno que a gente quer encontrar. Passar esse daqui para o lado, daqui vai ficar o quê? 100, 120, 125. 125 passando para o outro lado, vai ficar menos 44, ok? Aí, menos 44 é igual a menos 100 sobre vezes cosseno de alfa. Partindo daqui, a gente divide os dois lados por 100, menos 100. Aí vai ficar menos 44 sobre menos 100. Menos com menos, cancela. Divide em cima e baixo por 4. 44 dividido por 4 é igual a 11. E 100 dividido por 4 é 25. Então, o cosseno de alfa, que é justamente CAB, é igual a 11 sobre 25. Ok? Só que a gente não quer saber o cosseno especificamente. A gente quer saber o CM. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o próximo cosseno que a gente achou. Eu sei que esse lado aqui, o CM, é igual ao ângulo oposto dele, que é o alfa, que a gente encontrou, mais ao quadrado. CM ao quadrado mais o lado que é oposto a ele, esse lado aqui, estudar quadrado, menos duas vezes a multiplicação desse lado vezes cosseno ao oposto a ele, que é o alfa. A gente vai substituir isso na equação, vai ficar aqui 10 ao quadrado mais AB, que é justamente a metade desse lado AB, ao quadrado, menos duas vezes 10 vezes AB sobre 2, vezes o cosseno de alfa, que a gente achou que é 11 sobre 25, ok? Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir o Azinho, que é 5, e vai fazer a operação. Tá vendo que aqui tem 10, que é 5 vezes 2. 5 vezes 2. Aí fala o quê? 5 vezes 2 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Jogo com o cancelamento aqui, ó. Cancela com esse 5 aqui, no 25. E esse 2 aqui com esse 2 aqui. Vai ficar 2 vezes, menos 2 vezes 11. Vai ficar menos 22. Aqui a gente eleva ao quadrado, vai ficar 100 mais 25 sobre 4. Multiplica tudo por 4. Vai ficar aqui 400 mais 25 mais menos 88 sobre 4. CM ao quadrado, que é o valor que a gente quer encontrar, é 337 sobre 4. Colocando a raiz disso, vai ficar raiz de 33, raiz de 337 sobre 2. Ok? 337 é o número primo.
Então não tem como a gente reduzir mais que isso, tá? Todos aqui acertaram. Uhum. E aí, Isadora, conseguiu achar nesse sisteminha aqui o valor do nosso cosseno, do CM? Boa, Isadora. Bolívia, é normal isso daí. Por quê? A gente tem uma figura normalmente aqui, do nada, como se fosse no dia a dia. Uma pessoa te deu essa questão aqui. Não falou que lei você vai usar, só falou que resolva. Aí o quê? Você tem a seguinte dica. Essa questão aqui envolve lei de cosseno, e de alguma maneira você vai ter que achar um ângulo aqui dentro para você usar a lei de cosseno, ok? Daí você consegue resolver. Só que o quê? Se você tivesse um dia comum, sem saber que essa questão se resolve com lei de cosseno, com toda certeza você nem sairia do lugar. Porque só tem os lados, e provavelmente você vai pensar o quê? A partir desse lado, eu vou encontrar CM, sem utilizar ângulo. E só por causa disso, você com certeza não vai conseguir acertar. Não teria como acertar, praticamente. E é como se, quanto mais, como eu falei, como mais questão você faz de geometria, ou geometria plana, mais fácil você consegue acertar em questão da própria geometria. Porque você vai ter uma bagagem muito grande para utilizar nessa questão. Por exemplo, aqui a gente está usando a lei de cosseno. Se você vê uma questão parecida, vai ser automático. Você vai ver que essa questão dá para aplicar a lei de cosseno. De maneira imediata, praticamente. Então, não entendi dessa parte aqui? Tá. E agora a última questão da nossa lei de cosseno. Essa questão especificamente aqui não envolve muita lei de cosseno, mas eu quero que de vocês um assim básico para você resolver essa questão. Essa questão fala: na figura plana abaixo temos um triângulo ABC, retângulo, triângulo retângulo ABC, em B. Quando eu falo retângulo em B, quer dizer que no ponto B ele vai ter o ângulo 90 graus, ok? Se eu tivesse falado o ponto A, fala ok. Fazer um triângulo retângulo aqui, vai falar B e C. Se ele for triângulo retângulo no ponto A, ele vai ter um ângulo 90 graus bem aqui, nesse ponto, ok? No ponto B, a gente vai colocar no ponto B. Além de que AP, AP, usado AP, PF, PFP, são todos iguais, e eles são iguais a 2. E os ângulos ACAB e FBA, que a gente vai chamar de alfa, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, também são iguais. Baseado nessa informação e na figura, determina a medida de AF. No caso, essa medida aqui. Vou dar um 10 minutinhos para vocês tentarem resolver.
Vou dar só mais uns 2 minutinhos para vocês tentarem resolver, tá? E aí, pois bem, gente. Se vocês conseguirem fazer, vamos ver agora, Bolívia. Deixa eu ver. O que acontece, gente? Nós temos o quê? Nós temos esses dois lados iguais aqui, ó. Esse lado aqui e esse lado aqui. Pelo que a gente estudou, em o triângulo isósceles, os lados opostos, que são iguais, têm ângulos opostos iguais. Ou seja, esse lado aqui, ó, esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui. Ou seja, ele é alfa. Só que é o seguinte, gente, vou pular um negocinho direto aqui. Alfa mais alfa mais um teta, vou chamar esse teta aqui, mais um teta, mais um teta. Isso tem que ser obrigatoriamente igual a 180, certo? Só que é o seguinte, nós temos esse ângulo bem aqui. Esse ângulo bem aqui. Esse ângulo, vou chamar de Z, esse ângulo Z mais esse ângulo θ tem que dar 180 também. Ou seja, vai ficar 2 alfa mais θ. Isso tem que ser igual a θ mais 2 alfa, certo? 2 alfa. Aí temos θ de um lado e tem θ do outro lado. Ah, por que esses daqui são iguais? É porque esse lado aqui dá 180 e esse daqui dá 180. Como os dois dá 180 e logo são iguais. Então o que a gente faz aqui? A gente corta esse teto em dois lados. No caso aqui, acabei esquecendo. Aqui é para ser zeta. Zeta. Pronto. Aí corta o 180 dos dois lados. A gente vai encontrar aqui o quê? 2 θ. 2 θ. Isso vai ser igual ao zeta. Correto? Aí quando esse daqui é igual a zeta, é só substituir. Esse ângulo aqui, ó, é FPB é igual a 2 θ. Só que é o seguinte, de novo, esses dois lados aqui são iguais. Em um triângulo isósceles, se os dois são iguais, os ângulos opostos deles são iguais. Ou seja, esse lado aqui
tem 2 θ, então esse lado aqui, ó, é 2 θ, correto? 2 θ. Só que o quê? Esse 2 θ mais esse ângulo aqui, ó, que a gente chamou de alfa, esse 2 θ não, 2 alfa. Esse 2 alfa mais esse ângulo alfa aqui vai dar um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele vai dar um ângulo 3 alfa, vai dar um ângulo de 90 graus. Se a gente for dividindo dos dois lados por 3, vai ficar que alfa é igual a 30 graus, correto? E agora a gente vai correr para o braço. Aí só quer saber esse A e F. Aí sabe o valor desse cara aqui e desse cara aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai achar o ângulo desse cara aqui. Esse ângulo aqui, que vai estar oposto ao lado que a gente quer encontrar, que é a AF. Esse lado aqui, ó, esse ângulo de verdinho que a gente fez aqui, vai ser 180 menos os dois ângulos que a gente encontrou, que é 30 e 30. Vai ficar 180 menos 60. Ou seja, esse ângulo aqui verdinho vai ser justamente 120. Daí, a gente usa o relé dos cossenos. Nós sabemos desse lado aqui, desse lado, e o ângulo que eles fazem, que é 120. E a gente quer saber esse lado aqui, AF. A gente usa ele, AF é igual a P ao quadrado mais PF ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação desses dois, vezes o cosseno de 120. Daí a gente vai fazer o quê? Olha só, AP e PF são tudo igual a 2, pela questão, própria questão falando. A gente vai substituir aqui. E o cosseno de 120 é maior que 90 e menor que 180. Então, 120, cosseno de 120 vai ser igual a ele negativo vezes o cosseno de 180 menos 120. Tá bom? Não tá muito bonitinho, mas tá escrito bem aqui. Aí, outra cor. Tá escrito bem aqui. Ele vai ser menos cosseno de 180 menos 120. A partir daí, aqui eu tenho o quê? Menos com menos vai dar mais. E 180 menos 120 vai dar cosseno de 60. A gente faz multiplicação de maroto aqui, vai chegar aqui. AF ao quadrado é igual a 8 mais 8 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60, a gente já sabe que é, 100, é 1 sobre 2. Então, a gente só vai substituir na fórmula. Ah, tá. 8 mais 8 vezes 8 sobre 2. Aí vai ficar 4, vai ficar 8 mais 4 é igual a 12. A raiz disso vai ser o quê? 2 vezes raiz de 3. A resposta de AF. Bem simples, rápido. Aí. Isso daí. É mesmo. Então, entender essa parte aqui. Bolívia, tá no seu raciocínio também? Aí, muito bem. Boa. Aqui, gente, a gente usa as propriedades do isósceles. Se você está em dúvida que o alfa é realmente 30, você vai fazendo. É o mesmo processo. Esse daqui vai ser igual a esse daqui. Então, esse daqui, esse lado aqui vai ser igual a soma desses dois. Aí, a soma desses dois vai ser igual a esse daqui. Vai ficar 3 tetas.
É o mesmo processo. É só uma maneira de exercitar mais essa questão. Deixa eu ver que hora é aqui. Bom, Gabriel. Aí continua assim para resolver essa questão mais rápido. E é só ser raciocínio lógico. E vou preparar uma lista especial para vocês para a gente ficar mais atento nessas coisas. Em questão de achar o ângulo. Não precisa achar o resultado de um lado, só quero o ângulo. Ok? Aí o que eu vou fazer agora? Como o tempo é curto, a gente tem que ir mais para uma questão. A questão em si vai ser a nossa de semelhança de triângulo. Primeiramente, eu vou dar uma de semelhança de triângulo. O que é semelhança de triângulo? Quando eu falo semelhança, quando eu falo semelhança, são formas geométricas parecidas. Ou seja, uma forma geométrica, a outra pode ser igual, mas também essa forma daqui pode ser diferente, em questão de tamanho de lados. Ok? E semelhança, posso dizer o quê? Tem três formas para ser semelhante. Ou os lados são tudo igual, ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Isso aqui vale para qualquer polinômio ou figura geométrica, tá? E seja de 2D, ou planar, assim dizer. Esses dois aqui são iguais, porque todos os lados são iguais, ok? Mesmo que eu alterando a sequência aqui, ó. E tá aqui C, A, B. Eu altero a sequência e coloco C, D, A. Mas como temos o lado A nos dois lados, C nos dois lados e B nos dois lados, então tem a semelhança L, 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 que é todos os lados são iguais. Então, esses dois triângulos aqui, ó, esses dois triângulos são iguais, ok? Quando figuras são iguais, a gente não fala que são iguais, a gente fala que são congruentes, ok? Duas figuras são iguais, se duas figuras são iguais, então elas são congruentes, tá? Aí tem outra forma que, no caso, seria LAL. L de lado e A de ângulo. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui. E a mesma coisa que acontece no outro triângulo. Esse lado aqui e esse lado aqui. Os lados que eles fazem, por exemplo, esse B e o C, faz um ângulo de alfa. E é a mesma coisa desse triângulo aqui. Esse Czinho e esse B aqui faz o ângulo alfa. Teste do Google. Só que o quê? Pelo além de cossenos, ele consegue saber que esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, correto? Se a gente for aplicar a lei de cosseno. O que a lei de cosseno fala? Ele pega esse lado aqui, ó, e só pega esse cara aqui, esse cara, e o ângulo oposto a ele. A gente tem a mesma coisa desse triângulo aqui. A gente tem esse cara, também está no outro triângulo, esse cara que também está no outro, e esse ângulo aqui também é igual, que está formando esses dois lados. Ou seja, esses dois triângulos são iguais. Tá? Portanto, na primeira forma e na segunda forma, formam ângulos congruentes. Tá? E na terceira forma, é a única forma que vai ser diferente. Por que é a única forma que vai ser diferente? Por quê? Eu tenho dois triângulos que podem ser diferentes de medida. E só que o quê? Os ângulos entre eles, dentro deles, são todos iguais. Por exemplo, esse triângulo aqui tem um beta e o outro também tem beta. Esse daqui tem um Y e o outro também tem um Y. E o alfa a gente não precisa provar, porque vale aquele negócio de 180. A soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, o alfa vai ser igual a y menos beta. Menos y, 180 menos y menos beta. E é a mesma coisa desse lado aqui. Se a gente provar que tem nos dois triângulos tem dois ângulos iguais entre eles, então eu posso dizer que eles são semelhantes.
Ok? Prova que eles são semelhantes, a gente pode provar que o quê? Que a proporção entre eles vai ser iguais. Por exemplo, aqui, de AC dividir para FE, sempre mantendo a ordem do menor para o maior, ou do maior para o menor, AC do menor dividiu para FE do lado oposto do ângulo, no caso do beta. Beta olhando para CA, e aqui o beta olhando para FE. Então, o lado menor, do triângulo menor, CA, dividido para o lado maior, do triângulo maior, FE, é igual ao lado oposto, a, a proporção do lado oposto dos outros ângulos. No caso do alfa, que seria CB, do lado menor, a gente sempre vai continuar. Em cima, a gente vai colocar os lados do triângulo menor, e embaixo a gente vai colocar o lado do triângulo maior. Nesse caso aqui, a primeira que a gente vai usar aqui é CB, oposto ao ângulo alfa. Então, vai ser CB sobre o ângulo oposto aqui, DE. DE. E se a gente for fazer para o outro lado também, o ângulo Y, teria o quê? O ângulo ele está olhando para AB, do lado menor, AB. Isso vai ser sobre DF. Ok? Sem manter a proporção. Em cima vai ser o lado do triângulo menor. Menor. E embaixo vai ser o lado do triângulo maior. Tá ok? Sempre manter essa proporção. Congruência pode-se dizer que entra em vários contextos. Em questão de geometria, congruência são dizer que duas figuras são iguais. 3D e 4D, tanto faz. Se eu provar que são iguais, elas vão ser congruentes. Tá? Na teoria dos números, se eu falar que um número é congruente ao outro, quer dizer que o número dá resto no outro. Que a gente tinha falado nas outras aulas passadas. Por exemplo, aqui, o 4 dividido por 3, 4 dividido por 3, o 4 é congruente a 1. Porque 4 dividido por 3 dá resto 1. A gente não vai entrar muito em casos. Em casos esse daqui, ó. Esse símbolo aqui é congruência na teoria dos números. 4 é congruente a 1, mod 3. Ou seja, 4 dividido por 3 dá resto 1. Assim como ou 1 dividido por 3 dá resto 1 também. Então, 4 e 1 são congruentes, mod 3. Tá? E também entre muitos outros contextos. Então, no quesito de figura, geometria, quer dizer que duas figuras são iguais. Isso, teoria do resto. Tu vai entender essa parte aqui? Ô, bem, gente, a gente vai fazer a nossa última questão aqui. No caso, na figura da plana abaixo, temos duas retas BD e EA, onde C é o ponto onde ela se cruza. Quando fala retas, por fazer que tivesse uma reta infinita. É uma reta infinita assim, e outra reta assim. O ponto onde ela se cruza vai ser um ponto de interseção entre elas. Se eu pegar essa metade aqui para essa daqui, e essa daqui vai essa daqui, elas vão ser da mesma reta. Ou seja, não tem um ângulo entre elas. Posso dizer assim. O que eu quero dizer com isso?
Assim, a traçar a reta AB e DE, faz um triângulo ABC e o CDE. No caso, fazer essa reta bem aqui. Essa reta e essa reta aqui. Com os ângulos ABC é igual a CDE, que é igual a 50 graus, e BAC, que é igual a 60 graus. Com os lados BC, medida em 9, AC 8 e CE 12. Eu quero encontrar a medida de BD, desse lado maior aqui, ó. B até D. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentar resolver. A partir daí a gente volta. Mas todo mundo aqui conseguir resolver. E é justamente esse valor aí.
Como é que a gente vai achar aqui? A gente vai proceder aqui. O que acontece? Tô sendo... Nós temos o quê? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui é igual do nosso triângulo ABC, é igual a esse ângulo alfa aqui. Perpendicular aqui, ó. Tá vendo que tá encontrando aqui assim, ó? Toda vez que tiver uma reta assim, eu sei muito bem que esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos aqui, ó. São iguais. Ok? E é a mesma coisa desse lado aqui. Mas por que são iguais? Porque se eu fizer uma reta, um ângulo aqui, ó, em teta, eu sei que eu vou chamar isso daqui de um zeta, um zeta, que a gente não sabe que são iguais. O que acontece? Alfa, alfa mais teta é igual a 180, correto? É igual a 180. E zeta mais alfa mais teta, quer dizer, mais teta, é igual a 180 também. Justamente porque está nessa reta aqui, ó. Nessa reta bem aqui. Ok? Assim, ele também vai ser 180. Se a gente for igualar, vai ficar aqui alfa mais teta é igual a zeta mais teta, correto? Aí corta o teta nos dois lados, vai ficar aqui alfa mais teta. É igual a teta. Quer dizer, alfa é igual a zeta. Assim, a gente prova que esse ângulo aqui, o zeta, que a gente denominou aqui, vai ser igual a alfa, que a gente vai encontrar. Isso vai ser para qualquer forma geométrica. Se eu tiver duas zetas interceptando em um ponto, os ângulos opostos a ele vão ser tudo igual. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse, e esse ângulo aqui, ó, vão ser iguais. Tá? Mas daí aí tem o quê? Eu tenho um alfa e 50 aqui nesse ângulo, nesse triângulo aqui, e um alfa e 50 aqui nesse triângulo aqui. Pela semelhança de AA, eles são iguais. Ou quer dizer, eles são semelhantes. Assim que acontece? Várias proporções. AC, cadê? Aqui, AC oposto a 50, sobre CE oposto a 50. Isso tudo. O em cima vai ser o triângulo ABC. E embaixo vai ser o outro triângulo, que no caso seria o CDE. Ok? A gente vai sempre continuar nesse negócio aqui. O ângulo oposto ao ângulo de 50 é CAC. Isso vai ser dividido ao ângulo oposto desse triângulo maior aqui, CE. Isso vai ser igual ao ângulo oposto a gente vai encontrar, que no caso 56, 60, BC, sobre o oposto a esse daqui, que no caso é CD. Substituindo os valores, a gente vai encontrar o quê? 8 sobre 12 é igual a 9 sobre CD, que a gente tem que encontrar o valor. A gente vai encontrar que CD é igual a 108 sobre 8. É, 108 sobre 8. Daí o que acontece? Eu sei que BD é a soma de CD mais BC, certo? Daí a gente vai colocar na soma. BC mais CD é igual a 9 mais 180 sobre 8. Multiplica o 9 por 8 e divide por 8. Vai ficar aqui 72 mais 108 sobre 8. Isso vai ser igual a 180 sobre 8. Ou seja, 45 sobre 2. É o valor do nosso BD. Se a gente for colocar em valores exatos, seria um total de BD igual a 22,5.
os valores encontrados por vocês também. Passo a passo. Todo mundo conseguiu fazer isso daqui?